É isso aí, galera. Tudo bom com vocês? Aqui é Veutico Barbosa. Hoje eu vou estar fazendo um podcast sobre religiões. É a evangelização cristã na Idade Média. Este podcast que eu estou fazendo, você tira suas próprias conclusões, não necessariamente condiz com meus pensamentos, certo? É algo que deixa você a pensar, deixa você a raciocinar da melhor maneira possível sobre como foi implantado o cristianismo no mundo. Vai aquela dica para você. Sem estar acusando ninguém, sem estar apontando o dedo para ninguém. Esse podcast vai ser uma maravilha porque vai abrir o olho de muita gente sobre religiões, né? Principalmente essa vai ser a religião cristã. Né? Você tira suas próprias conclusões aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, deixa a sua inscrição lá, o seu like para nós aí, tá? De boa, muito obrigado. E vamos que vamos assistir esse podcast aí, que é informação para cada um de vocês. Alô, galera do meu canal aí. Então vamos iniciar aqui, né? A evangelização cristã na Idade Média. Esse é um podcast, viu, gente? Um podcast de informação do meu canal, de Veutico Barbosa, onde vai ter grandes dicas, curiosidades, religiões, política, cursos profissionais e etc. Aqui você vai encontrar de tudo no meu canal, onde você pode escolher aquilo que mais lhe convém. E desde já, né, não se esqueça de deixar aquele like e também se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu, né? É a evangelização cristã na Idade Média. Gente, essa foto aqui, olhando essa foto aqui, a gente pode ver, já ter mais ou menos uma ideia, né, de como foi a evangelização, né, na Idade Média, né? A gente pode ver aqui que as pessoas levavam a vida banalizada, né, sem nenhum valor. A única vida que tinha valor nesse tempo aí era aqueles que se baixavam a cabeça e aceitavam as religiões predominantes na época, onde foram impostas, né, à base de sangue, de torturas, de tudo, né? Esse texto não condiz com o que eu penso, né? Mas é algo que a gente tem que analisar, né, de acordo com a história, porque até hoje a gente nunca teve ainda uma informação verídica sobre os fatos, sobre a realidade, né, que aconteceu. Então o texto diz que depois que se criou o livro chamado Bíblia e criou-se também a história de Jesus Cristo, baseado nos hieróglifos esculpidos no templo de Luxor, no Egito, ou seja, plagiado da história de Horus. Eu já vi sobre essa história de Horus, é idêntica à história de Jesus Cristo. É muito estranho, né? Porque Horus veio antes de Jesus Cristo. Né? A igreja obrigou as pessoas a aceitarem o livro usando o nome de Jesus. Esse que nunca nasceu. Isso de acordo com relatos e fatos, e não se tem notícia alguma de sua existência. É incrível que realmente não tem mesmo, não. Uma pessoa que levantava defuntos, curava os enfermos, não existe nenhum documento que fale sobre isso, a não ser a própria Bíblia. Tira a Bíblia, pronto, acabou. Não tem mais nada que justifica ou que fale. É muito estranho isso, né? Que só um livro consiga justificar a vida e a história, né, de Jesus Cristo. Mas isso fica para você analisar, fica ao seu bem prazer de analisar e tirar suas próprias conclusões. Porque sua história é uma réplica perfeita de Horus, o deus egípcio, como eu havia dito, né? Agora veja como a religião cristã foi imposta pelos homens que queriam o poder de qualquer forma, usando o nome do Criador para tamanha crueldade. A gente pode ver que também, e vai que realmente a história de Cristo foi criada com esse propósito. Nós vamos criar uma entidade, um ser poderoso, um Deus, para que a gente seja o intercessor dele aqui na Terra, o assessor deles aqui, para fazer tudo isso e a gente vai ser grande na Terra. Seja inteligente e medite profundamente sobre isso. O que Jesus ganharia se ele tivesse realmente existido, obrigando as pessoas ali a aceitar?
se ele mesmo se proclamava filho de Deus, então ele não deveria aceitar tamanha crueldade. E é muita crueldade, viu, gente? Jesus ama você. Ele deu a vida por você. Agora, se você não acreditar no que dizem seus seguidores, ele lançará você no inferno para ser queimado eternamente e seu sofrimento não terá fim. Essa foi a mensagem cristã primitiva. Um amor divino um tanto estranho, né, gente? Mas o pior estava por vir. Jesus deu a vida por sua causa. Agora, se você duvidar do que estamos dizendo, nós queimamos você vivo. É incrível, né? Como é essa situação, né, gente? Imagine-se perante um tribunal religioso que deseja forçá-la a crer naquilo que a religião desse tribunal ensina. Você não sabe quem o acusa, nem do que é acusado. Em vez de lhe dizerem qual é, você é obrigado a fornecer a razão de sua prisão, a explicar qual, na sua opinião, é a acusação contra você, é apontar o acusador. Muito, muito estranho isso, né, gente? Você, além de ser acusado, tem que mostrar de que você é acusado, né? E ainda tem que apontar o acusador seu. É incrível, né? Como a religião é podre, né? Cuidado com a sua resposta. Talvez confesse algo de que não foi acusado e piore a sua situação. Poderá também comprometer pessoas que nada têm a ver com as acusações levantadas contra você. Se não confessar, caralho, poderá ser torturado por ter de engolir à força uma enorme quantidade de água. Ou talvez lhe amarre os braços e as pernas cada vez mais apertado numa banca de tortura até que a dor seja excruciante. Os seus bens já foram confiscados pelo tribunal. E foi assim que a Igreja Católica ficou tão rica. Com muita probabilidade, jamais o recuperará. Tudo é feito em secreto. Se for declarado culpado, poderá ser exilado de seu país, ou até mesmo queimado vivo. É engraçado, né, gente, que sem dó, sem piedade, uma coisa que eles pregam e faz totalmente o contrário. É o que estamos vivendo hoje em dia, né? Pessoas que pregam o amor e, no entanto, condenam aqueles que não aceitam as suas ideias, né? Igual aí muitos pastores aí que querem ver esses grupos LGBT aí no inferno, queimado e torturado e morto, e que os presidentes tomam a iniciativa, que diz que está acabando com a família, que não sei o quê, sendo que as próprias famílias deles estão totalmente destruídas. Né? A gente tem visto aí, cada dia que passa, pastores mais bandidos do que você possa imaginar. E isso deveria dar um exemplo, né, gente? Nesse século XX, talvez ache difícil compreender um procedimento religioso tão horrível assim, né, gente? Mas vários séculos atrás, tais atrocidades ocorreram e eram feitas com naturalidade. Pessoas riam enquanto pessoas se queimavam na estaca. Aí vem a conversão da população nativa. Quando a terra que agora é o México foi conquistada pelos espanhóis no século XVI, houve também uma conquista religiosa. A religião se intromete em tudo quanto é buraco. Se aparece um negócio, pronto, ali tem uma igreja. Se acontece, se tem uma aldeia, um povo, não, já vão lá e já enfia a religião no meio. A religião é pior do que um vírus, se você perceber. Eu não estou falando de Deus, viu, gente? Não estou falando de Deus nem de Jesus, estou falando da religião. A religião é podre. Tá? A religião é podre. Pessoas colocam bomba no seu corpo para explodir inocentes por causa de religião. É podre. Religião é podre. A conversão religiosa dos povos nativos não foi muito mais do que uma substituição de tradições e ritos. Por poucos sacerdotes católicos, no caso, pouquíssimos sacerdotes católicos se dispunham a ensinar a Bíblia. Para você ter uma ideia. Ensinar a Bíblia, pouquinho ensina, né? Mas agora, para cometer atrocidades, para ser horríveis nas suas decisões, matar inocente, crucidar os outros, se tornar o mal em pessoa na terra, muitos, em nome de Deus, fizeram isso. Poucos se importavam em aprender o idioma dos nativos ou em ensinar-lhes latim, a língua em que a doutrina religiosa estava disponível.
Alguns achavam que os índios deviam receber instrução religiosa completa. Outros, porém, eram da mesma opinião que o Frei Domingos de Betanzos, que, segundo Richard E. Greenleaf, em seu livro Tsumarraga and the Mexican Inquisitions, Tsumarraga e a Inquisição Mexicana, cria-se que se devia negar ao índio a instrução em latim, pois esta o levaria a ver como era grande a ignorância do clero. A gente vê isso até hoje, né? Não dê educação para as pessoas, porque se eles forem educados, serão muito difíceis de ser dominados. Por isso que a educação é precária. Inquisição contra os nativos. Quando os mexicanos natos não aceitavam a nova religião, eram encarados como idólatras e sofriam severa perseguição. Por exemplo, um deles recebeu publicamente 100 chibatadas por ter adorado seus ídolos pagãos, que havia enterrado debaixo de um ídolo da cristandade num ato simulado de adoração cristã. Para você ter uma ideia. Eu não sei porque essas porra, desculpa o palavreado, essas merda, teriam o direito de fazer isso com o ser humano. Eu queria saber quem foi que deu o direito para eles de achar que seria o próprio encarregado de Deus. Eu odeio isso. Não gosto disso. Até hoje existem nas igrejas religiosas pessoas que se acham no direito de dizer que foi Deus que mandou isso, que mandou aquilo. Quer dizer que são os selecionados, as pessoas maravilhosas, os santos selecionados para fazer isso. É muito incrível essa situação. Por outro lado, Dom Carlos Ometotzin, chefe tribal de Texcoco e neto do rei dos Aztecas, Netzahualcoyotl, atacou verbalmente a igreja. Greenleaf diz que Dom Carlos havia ofendido a igreja especialmente por ter pregado aos nativos a respeito da libertinagem dos frades. Aí para você ter ideia, né? Libertinagem dos frades. Na realidade, pregavam uma coisa e por debaixo do pano era a pior sacanagem. Ao saber disso, o então inquisidor frade Juan de Zumárraga mandou prender Dom Carlos, acusado de herege dogmatizante. Dom Carlos foi queimado na estaca em 30 de novembro de 1539. Muitos outros nativos foram punidos, acusados de feitiçaria. Agora imagina, que direito eles... Que direito, desculpa, dá uma indignação falar sobre isso. Que direito eles têm de fazer isso? Essas merdas. Quem foi que deu esse direito para eles? Quem foi que deu esse poder de, digamos assim, de Deus, um Deus que ninguém nem vê até hoje, ninguém nem sabe. Apenas uns que chegam e falam, Deus falou isso. Ninguém vê Deus falando com ninguém. Quem foi que deu esse direito deles fazer isso? Até hoje a religião é desse jeito. Aqui no Brasil é uma praga. Entendeu? De pessoas se achando no direito de incriminar os outros, de apontar o dedo e de fazer isso. Eu não estou falando daquela pessoa que tem a sua própria crença e que se mantém sua própria crença para ela. Estou falando de pessoas que querem obrigar a você engolir a crença deles de qualquer jeito. É incrível. Isso me indigna. Aí vem aqui, ó, Inquisição contra estrangeiros. Estrangeiros residentes no México que não aceitavam a religião católica eram acusados de hereges, luteranos ou judaizantes. Exemplo disso foi a família portuguesa Carvajal, acusados de praticar a religião judaica. Quase todos os seus integrantes foram torturados pela Inquisição. Agora imagina aí, o que a Igreja Católica fez? Não, ninguém sabe. Todo mundo fica abafado, ninguém consegue entender as atrocidades, monstruosidades que um ser humano pode chegar. A seguinte sentença pronunciada contra um membro dessa família reflete o horror. A dita Dona Maria de Carvajal condenou ao garrote, instrumento de estrangulamento, até que morra naturalmente e então que seja queimada em fogo vivo até virar cinzas e que dela nem mesmo a recordação permaneça. Agora imagine isso aí, né? Ela foi condenada, né, ao garrote e na maior atrocidade. Aí eu pergunto, quem são os demônios? Quem realmente eram os demônios? Os malditos. Sempre que um estrangeiro ameaçava o poder do clero, ele era levado a julgamento.
Um homem chamado Dom Guilhem Lombardo de Guzmán foi acusado de querer libertar o México. Contudo, a acusação do Santo Ofício, para você ver, eu acho que é mais diabólica ofício, né? Para a sua prisão e julgamento acusaram ele, né? Para prisão e julgamento por ser astrólogo e herege sectário de Calvino. Ele ficou demente na prisão. Acabou sendo queimado vivo na estaca em 6 de novembro de 1659. Se eu fosse uma pessoa, se eu fosse a pessoa que ditasse as regras, os seres humanos acabavam com religião no mundo. E até hoje pessoas cegam pelas religiões, fazem coisas, grandes atrocidades no nome de religiões. Um livro, Inquisitions and Crimes, de Dom Artemio de Valle Arispe, descreve a ocasião. Isso aqui é história, viu, gente? Isso aqui não é invenção, não, é história. Eles amarraram os condenados, prendendo-os à estaca com uma argola de ferro no pescoço. As santas fogueiras da fé começaram a arder num redemoinho vermelho e preto. Dom Guilhem subitamente se deixou cair e a argola que o prendia pelo pescoço o estrangulou, seu corpo desaparecendo em seguida no horripilante esplendor das chamas. Ele deixou esta vida depois de 17 anos de lento e contínuo sofrimento nas sombrias prisões do Santo Ofício. As fogueiras se apagavam pouco a pouco, desaparecendo a convulsão de suas chamas de carregado escalate, e ao se extinguirem, restava apenas uma pilha de brasas incandescentes brilhando na noite. Às vezes as pessoas pensam que isso é algo de se brincar. Imagina essa situação. Por causa de religião. Imagina um outro ser humano causar tamanho horror, tamanho desumanidade. Isso aí é incrível, velho. Como um ser humano chega a esse ponto. Mas isso é de ver, né? A gente tem um presidente hoje que não está nem aí para a morte de ninguém. Faz sorrir, brincar com a morte de milhares de pessoas. Aqui no Brasil está acontecendo isso. O coração da pessoa parece que, morreu, estou nem aí. É como se não fosse nada. Instituído o Santo Ofício. Como já mencionado, muitos mexicanos natos e estrangeiros residentes foram punidos e alguns foram mortos por criticar ou por não aceitar a nova religião. Agora imagina, a religião foi imposta à força, obrigado, você entendeu? Por base de tortura. Isso deu origem a uma inquisição criada pelos frades e mais tarde pelos bispos, os tão corruptos bispos, que a ganância era tão grande. Hoje eu fiquei observando isso, lendo isso aqui com maior observação, o inferno de Dante, onde a gente vê aqueles bispos gananciosos, você entendeu? No inferno lá, a coisa mais ridícula do mundo. Mas realmente é. São tudo uns egoístas, uns hipócritas que só querem riquezas para debaixo das suas mangas. Contudo, o primeiro inquisidor-geral no México, Dom Pedro Moya de Catreiras, veio da Espanha em 1571 para instituir oficialmente o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição no México. Este tribunal parou de funcionar em 1820. Eu falo assim sobre a questão desses bispos, porque naquele tempo eles viviam nos seus locais de maior luxos. Você entendeu? Luxos em cima de luxos. Assim, a partir de 1539, houve uns 300 anos de molestamento. Gente, tortura e morte para quem não partilhasse as crenças católicas. Gente, olha, 300 anos. É muita coisa. Acho que a Igreja Católica deve muita desculpa à humanidade, ao ser humano, a Deus, por usar o nome de Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. Usar o nome de Cristo, né, que eu nem sei se existiu. Porque até hoje, desculpa falar assim, gente, mas cadê? Me mostra a prova. Não existiu até hoje uma prova concreta. Existem pedacinhos de alguém tentando impor na mente da pessoa a existência. A pessoa acusada era torturada até confessar. O tribunal esperava que ela abandonasse suas práticas anticatólicas e aceitasse as crenças da igreja. O acusado seria libertado apenas se provasse a sua inocência, se a sua culpa não pudesse ser provada, ou então se confessasse e se arrependesse. Nesse último caso, a sua declaração de que abjurava seus erros
e que prometia corrigir o que havia feito era lida publicamente. E eu acho interessante que mesmo a pessoa falando, mostrando a sua inocência, eles ainda com aquela vontade de torturar, de massacrar a pessoa, eles ainda continuavam ainda. Em todos os casos, ele perdia os seus bens e tinha de pagar uma pesada multa. Para vocês verem, tudo era baseado na riqueza das pessoas. Tomar os seus bens mesmo, pagar mais dinheiro, fazer tudo, você entendeu? É uma desgraça essas religiões. Se fosse declarado culpado, era entregue às autoridades seculares para ser punido. O fim disso, em geral, era ser queimado na estaca, vivo, gente. Ou então, momentos depois de ser morto. Vocês não fazem ideia dessas atrocidades. Faz ideia uma pessoa ser queimada vivo na agonia da dor, do fogo queimando sua pele? Para a execução pública das sentenças, realizava-se um pomposo auto de fé. Olha só a hipocrisia. Além de queimar as pessoas inocentes porque não aceitavam suas ideias, ainda realizava aquele pomposo auto de fé que acabou com aquilo. Você entendeu? Aí eu pergunto, quem eram os demônios? Fazia-se uma proclamação pública em toda a cidade para informar a todos do dia e do local da concentração. Nesse dia, os condenados saíam das prisões do Tribunal do Santo Ofício, trajando um sambenito, tipo de manto sem mangas, com uma vela nas mãos, uma corda no pescoço e uma coroça, chapéu em forma de cone, na cabeça. Depois da leitura dos crimes contra a fé católica, a punição decidida contra cada vítima era executada, sem dó, sem piedade. Dessa maneira, muitos foram condenados e punidos em nome da religião. A crueldade e a intolerância do clero eram evidentes às multidões que observavam as vítimas morrer na estaca. E alguns tinham que sorrir, né, gente? Tinham que ficar alegre por ver aquilo ali na frente daqueles demônios que se diziam cristãos. Porque se realmente Jesus existiu, como fala que existiu, ele pregou amor em todas as formas. Você entendeu? Ele pregou perdão. E essas merdas, não sabiam disso. Clara oposição ao cristianismo. Obviamente, pois, onde quer que se tenha realizado uma inquisição no mundo, esta foi feita em clara oposição aos princípios cristãos. O clima de tolerância religiosa agora existente no México permite liberdade às pessoas na sua maneira de adorar a Deus. Mas os séculos da chamada Santa Inquisição permanecem como página funesta na história da Igreja Católica Mundial, mexicana e etc. Está em Despertar, 8 de outubro de 1994. A história acima sempre se repete cada vez que uma religião adquire o poder político. Enquanto a igreja não tem poder, ela ameaça os não crentes com o inferno infinito depois da morte. Quando ela assume o poder, ela pune com a morte quem não aceitar seus dogmas. Executando as lendas, jamais se viu um Deus punir alguém. Mas aqueles que creem em algum Deus são capazes das piores atrocidades em seu nome contra quem não acreditar. Esse podcast aí, gente, tira suas próprias conclusões. Às vezes, vendo a história, a gente se sente indignado com a história. E não é só com a história, não. Tempos atuais, a gente vê coisas, grandes atrocidades que é de doer o coração. Entendeu? Crianças sendo mortas com a maldade. A gente entra no YouTube, a gente vê pais que matam seus próprios filhos com grandes formas de crueldade, gente. O ser humano torturando, sequestrando, matando, você entendeu? O próprio governo impondo a mordaças a quem fala do próprio governo. Uma coisa atrás da outra. É uma vergonha para o ser humano. Por isso que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Fala essa frase aí, mas eu acho que se for de acordo com a Bíblia, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele não se arrependeu, né? Porque Deus não erra. Se falar que ele se arrependeu, então ele errou. Então é incrível, né? É uma coisa que vale a se pensar e raciocinar. Esse é meu pensamento, né? De Véudico Barbosa. E aí tá o resumo da história nesse podcast, né? A evangelização cristã na Idade Média pela Igreja Católica, né, gente? E as atrocidades, não vai ficar por aqui. A gente vai falar de muitas outras religiões, vai falar de muitas outras coisas, dicas, curiosidades, políticas, etc. E também eu vou dar minha opinião própria, onde eu fico, às vezes, muito indignado pela maldade do ser humano.
você entendeu? Pelo coração mau, você entendeu? Aquela força de fazer a maldade a todo custo. E depois culpa o diabo, sendo que ela é a mesma que tenta fazer a maldade. Então, aquele abração. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, comente, né? Vale você comentar. Eu sei que isso aqui vai ter muitas pessoas falando contras, falando um monte de baboseiras aí, mas essa é a história e não tem como mudar, né? Aquele abração, fui.